Olá meninas, olá para o pessoal do canal Raízes para Mulheres. O nosso objetivo aqui é desenvolver aqui a mente de Cristo através da palavra de Deus. Muitas pessoas conhecem a palavra, mas não conhecem lendo a Bíblia. Conhecem através de pregação, de músicas, de louvores, e não tem nenhum problema com isso. Mas a melhor forma de conhecer a palavra de Deus é você lendo a Bíblia. E o canal Raízes para Mulheres, o foco é desenvolver o hábito da leitura e explicar algumas passagens para incentivar mulheres a leitura, a meditação e principalmente a prática da palavra de Deus. Nós, no primeiro capítulo, nós já lemos, né, meninas? Eu estou hoje no Mateus, capítulo 2. O objetivo do canal é desenvolver a leitura de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos da palavra de Deus. Bom, se você não viu, se você não viu o capítulo anterior, o episódio anterior, veja do início. Raízes para Mulheres é um canal específico para o desenvolvimento da leitura da palavra e conhecendo, né, interpretando a palavra segundo o Espírito Santo nos direcionar aqui. Tá ok? Eu sou Soraya Viana e estou aqui com esse objetivo de fazer o estudo de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento. Bom, Mateus capítulo 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. O capítulo 2 fala, meninas, que os magos vieram, né, para o nascimento de Jesus. Uma estrela, né? O Espírito Santo, né? Cremos nisso, né? Deus direcionou uma estrela, o Espírito direcionou uma estrela para mostrar aos magos aonde o Messias, o Salvador, iria nascer. Não teve fofoca, não tinha jornais, mas foi Deus que orientou aqueles magos. Eles entraram em contato com o rei. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda a Judéia, Jerusalém com ele. Ou seja, eles foram até o rei e falaram assim: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. O rei não queria um salvador, porque ele pensou que ia perder o trono. E ele não sabia que Jesus seria o rei, não de um trono físico, mas um trono espiritual, um trono de glória, porque era o rei dos reis. E o rei dos judeus, ele pensou que era apenas o rei dos judeus, ele não sabia que era o rei das nações que estaria nascendo. Então ele ficou com ciúme, ficou com inveja, ele fingiu que queria conhecer Jesus. Olha, quando vocês souberem, me avisem. O rei queria ali ludibriar os magos, mas Deus depois orientou os magos que eles não poderiam mostrar onde estava Jesus. Aí no versículo 16, tá assim, ó, Mateus 2. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Jerusalém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, por segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. E ali então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz... E ali fala ali da morte dos meninos. Hoje o inimigo também quer ceifar as crianças pequenas, as crianças sem entendimento. Através do quê? Através do pecado, né? Desenvolvendo ali questões, às vezes de criança, homossexualismo, às vezes de criança, né? Mais exemplo, desenvolvendo desde pequena para se perder no mundo espiritual. A Bíblia fala aqui de um rei que com raiva queria derrotar o reinado de Jesus. Sabia que ia nascer o rei dos judeus, mas ele não sabia que era o rei das nações que iria nascer. O rei Jesus seria o rei, o Salvador. E ali ele mandou matar. Hoje o inimigo, né, Satanás, quer também matar as nossas crianças através de vídeos errados, de tantas informações ruins, através do quê? De televisão, através da internet. Então temos que cuidar das nossas crianças. E ali Deus cuidou de Jesus, escondendo Jesus. No capítulo 2, fala que depois que morreu Herodes, morto porém Herodes, no versículo 19, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José. Olha, Deus cuidando de Jesus. Através de sonhos, de revelações, Deus foi direcionando José, que era o líder daquela casa. Depois do capítulo 2 vem o capítulo 3, João Batista. Quando Maria estava grávida de Jesus, o anjo apresentou-se a Maria e falou: olha, bendita é você, feliz é você.
Isso está claro no Evangelho. E falou assim para Maria: Maria, sua prima também, que não, a sua prima Isabel não pode ter filhos, já é de idade, ela é conhecida como estéril. E aqui a palavra de Deus fala que ela teve um bebê, a prima, que era estéril, que era já idosa, e ela teve uma criança chamada João Batista. João Batista foi um profeta que veio antes de Jesus para anunciar o caminho de Jesus. E aqui está escrito, Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto de Jerusalém. A Bíblia fala que ele falava sobre arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegar no reino de Deus. As pessoas ali conheciam até as leis que agradavam a Deus, mas não queriam se arrepender dos seus próprios pecados. Quantas vezes também somos assim? Conhecemos o que Deus se agrada, mas nós não queremos nos arrepender dos nossos próprios pecados. E João veio para preparar o caminho ao Senhor. Ele veio para desenvolver a mente das pessoas para que eles entendessem que o reino de Deus era chegado através de Jesus. E ele falava assim aos fariseus, olha, então, e vendo ele, muito dos fariseus, você vai encontrar no Evangelho muitas palavras escritas fariseus. Os fariseus eram os homens que ensinavam a lei para as pessoas, para os judeus, porém eles não praticavam, não queriam praticar, tinham um coração, a aparência deles eram de santos, mas o coração era podre, era ruim, não tinha o coração que agradava a Deus. Eles tinham a lei de boca, mas a lei não estava no coração. E Deus deseja que a gente conheça a palavra, conheça a lei do Senhor, mas que esteja no nosso coração através das nossas atitudes. E aqui está escrito, e vendo ele, né, João Batista, no versículo 7 do capítulo 3. Você vai lendo a Bíblia comigo, tá? João capítulo 3, versículo 7. Vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus eram os homens que conheciam a lei de propriedade, que vinham ao seu batismo, dizia-lhe, João falando, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João queria batizar as pessoas ali com água como sinal de um novo nascimento. Porém, ele falou assim, olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam mudar de vida, vocês precisam se arrepender dos seus próprios pecados. Porque o pecado nos afasta da presença de Deus. Tudo que nós fazemos que afasta da presença de Deus, o Senhor não se manifesta em nós. O Senhor não mora em corações que não têm arrependimento. Mas a Bíblia fala que um coração quebrantado, em Salmos fala, o Senhor não desprezará. Um coração arrependido, um coração movido de arrependimento. Só que aquelas pessoas não tinham arrependimento. E ele falava assim, aquelas pessoas para que elas mudassem de comportamento. Aqueles fariseus conheciam a palavra, mas não conheciam o arrependimento, que era isso que Deus queria do coração deles. E aqui ele falando ali, que Jesus viria e limparia a sujeira dos corações e queimaria a palha como fogo que nunca se apagará, ou seja, ia enviar o Espírito Santo, que seria como fogo, como um ardente desejo no nosso coração. E aqui ele fala do batismo de Jesus. Jesus, quando encontrou João Batista, você vai ver ali, que João Batista temeu, eu não sou digno de batizar você, quem sou eu? E Jesus falou, eu vim para cumprir a lei. Jesus ali não precisava humanamente ser batizado, mas para cumprir a lei. Jesus veio como 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele precisava de mostrar, de se batizar nas águas para mostrar ao mundo que ele também era homem, embora não tinha pecados. As pessoas batizavam para mostrar o arrependimento, mostrar um novo nascimento, mas o batismo de Jesus foi diferente. Ele falou, deixa por agora, porque assim vos convém cumprir a lei. Ou seja, João não queria batizar porque ele já sabia que Jesus era o Salvador, mas era para se cumprir a lei. E naquela mesma hora, viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. Quando Jesus se batizou, uma bomba desceu e uma voz do céu dizia, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Em algumas versões fala, em quem tenho prazer. Quando Jesus desceu as águas no batismo, ali com João Batista, ali o Espírito através da pomba e a voz de Deus foi clara. E eis que uma voz dos céus, eis o meu filho amado. Jesus era o filho amado de Deus.
e ele tinha prazer. Será que Deus encontra você em mim? Prazer, você é filha amada de Deus. Você precisa entender o amor de Deus. Jesus entendia que ele era amado, mas uma voz para testificar ao mundo foi se ele ouvir a voz de Deus. Escute a voz de Deus no seu coração. Você é amada. Deus quer ter prazer em você. Você precisa conhecer a Bíblia para conhecer a vontade de Deus e ter prazer na vontade de Deus para estar no centro da vontade de Deus. Até o próximo capítulo, se Deus quiser.